Ô, de casa! Esse canal vai ser a experiência de vida do Gustavo. O que eu vou trazer aqui? Eu comecei esse canal no intuito de apresentar a minha experiência com obra. Tive um grande prejuízo numa construção que eu gerenciei. Para você que está caindo de paraquedas, não me conhece direito, eu sou engenheiro civil, formado há um bom tempo, formei em 2018, comecei a empreender desde 2018. E de lá para cá, eu tive um prejuízo financeiro que me fez me lascar em mais de R$ 200.000. E dali em diante, eu comecei a pôr em prática alguns outros objetivos profissionais, como entrar no digital. E eu comecei os conteúdos com isso. Voltada a essa minha experiência, o infoproduto que eu criei para evitar o mesmo problema que eu tive. Eu tenho um produto de PDFs, memoriais descritivos, documentos, planilhas, mas que eu pausei isso. Então já calma seu coração, não estou aqui para te vender nenhum tipo de curso, nada disso. Eu pausei essa minha nova experiência profissional por conta do que movimenta tudo, dinheiro. Para você vender bem com infoproduto, você tem que ter um dinheiro movimentando os seus anúncios e o dinheiro que eu tinha para isso acabou. Como acabou, o que me restou? Pausar o meu projeto. E o que eu estou fazendo agora? Se eu não estou vendendo infoproduto, você está trabalhando como engenheiro? Não, não estou. Eu estou numa empresa maravilhosa, que é a City, incorporadora daqui de Goiânia. Ela é a referência número um de alto padrão. Então você está falando que você vai vender imóvel aqui, vai falar de casa, apartamento? Não, também não é nada disso. Eu tô como corretor lá. É uma grande experiência que eu tô tendo, tô gostando demais. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre essa experiência. O que que tem agregado na minha vida? Eu não vou falar só da profissão, mas o que que está agregando para mim. Ela entrou num momento importante da minha vida. Não vendi nada, mas eu tô colhendo bons frutos nessa nova experiência. E o que que eu vou trazer? Vou trazer a minha vida, a minha experiência de vida. Se você viu algum dos meus vídeos, você vê que eu comecei falando da minha experiência com a engenharia, do meu problema financeiro que eu tive. Aí um pouco para frente, você veio falando de coisas pessoais. Foi aonde eu quis começar a converter o tema desse canal para não ficar falando só de obra. Eu comecei a falar um pouco sobre dívida, o que que me gerou as dívidas, coisas que eu fiz de errado, coisas que eu deveria ter feito certo. Então começou como dicas pessoais. E vai ser um pouco disso. Não vou ser o Zé da dica, não vou ficar dando dica disso, dica daquilo. Não, eu vou documentar toda essa minha experiência, toda essa minha trajetória e compartilhar com você, para você espelhar, ver se tem algo compatível com o que você está fazendo e se antecipar a certas situações. Então, esse que vai ser o nicho, o famoso eu nicho, que está aqui no YouTube. As pessoas falam dela, falam das suas experiências. Algumas pessoas falam de experiências específicas, por exemplo, eu que estou entrando no digital, eu poderia só falar da minha experiência no digital. Olha, comecei faturando bem, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não. Eu vou falar de tudo um pouco. Resumindo, esse canal vai ser a experiência de vida do Gustavo. E é todo esse processo da minha vida que está sendo maravilhoso. Eu paro para pensar tudo que tem acontecido, como as coisas vão acontecendo naturalmente. E sempre pela guia de Deus, não sei se você é adepto à religião cristã, mas eu sou cristão, criado na Assembleia Sapatinho de Fogo. E de interior, aí vocês sabem, né? Mas Sapatinho de Fogo é. E tudo tem caminhado para isso. Essa nova experiência mesmo, só para a gente finalizar aqui o nosso assunto,
essa minha experiência como corretor, ela não veio do nada. Eu, ano passado, quando estava num turbilhão de ideias, preocupado com o que ia acontecer, a minha esposa estava sem ganhar bem, não tinha um serviço certo, eu tinha acabado de sair da obra que eu estava trabalhando. Os infoprodutos começaram a engrenar, isso é bacana, mas começaram a cair, estabilizou a venda, parou de vender. Eu comecei a ficar preocupado. E nesse meio tempo apareceu um vídeo patrocinado da, da Citi, que é a empresa que hoje eu trabalho. E era para vaga de corretor. E eu não tenho formação de corretor. Para quem não sabe, você precisa fazer um curso, você precisa de ter uma licença para atuar como corretor. Não é só vender e pronto, não é assim que funciona. E apareceu aquela oportunidade para mim e eu não vou mexer com isso. Se fosse para engenharia, era outros 500. E eu não tinha me atentado que ano passado eu tinha colocado na minha listinha de metas para 2026. Se você não faz isso, faz. É ótimo, é maravilhoso. Porque ao longo do ano, ou no final do ano, quando você vem retomando o que você fez, geralmente acontece muito mais coisas do que você tinha planejado. Às vezes não vai ser em específico aquilo que você colocou na meta, mas você vê que foi um ano maravilhoso, independente de todos os problemas. Voltando ao início do raciocínio, eu tinha colocado nessa minha lista que eu iria trabalhar em duas empresas aqui em Goiânia, que eu não estava apostando tanto no digital. E a City foi uma dessas empresas. Eu coloquei uma outra empresa, que é a EBM, que é uma empresa que eu tinha de referência na época da faculdade. Os meus colegas trabalhavam lá, era maravilhoso, a estrutura que eles tinham para os estagiários, o ramo que eles atuam. E apareceu novamente o patrocinado da City. Falei, rapaz, eu acho que isso é um sinal. Vocês já viram aquela história do cara que ele tava ilhado em cima do teto de uma casa, no enchente, e ele pedindo para Deus socorrer. Deus mandou um helicóptero e ele, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Mandou um cara de barco, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E no fim da história ele morreu afogado porque ele estava esperando Deus pessoalmente salvar ele, sendo que Deus tinha mandado várias opções de salvamento e ele não acreditou. E eu fico muito nessa. Essa aí é a história do ovo, dos jovens que saíram para balada e tinha 7 ovos no porta-malas. Eu falei, rapaz, será que é Deus querendo me salvar? Na segunda vez está aparecendo isso para mim, eu tinha recusado outra vez. Eu vou dar um alô para esse pessoal. E a gente conversou muito bem, eu conversei com eles. Foi uma conversa muito boa com o meu gerente, com a gestora do RH. A gente conversou, uma conversa muito legal. Tinha muito tempo que eu não conversava sobre o imobiliário, o setor imobiliário, conforme eu tinha conversado com eles. E também conversei com o pessoal da outra empresa que eu coloquei na meta. Eu recebi um convite deles no LinkedIn. Eu falei, rapaz, mas será possível? E a gente conversando ali e tal, eu vi que foi mais convidativo com a City e mais interessante, porque eu moro aqui na região de onde tem a maioria das incorporações, que é aqui no Marista, em Goiânia. Esse foi um dos motivos de eu ter parado, porque eu não sabia o que que eu ia trazer de conteúdo aqui. Se eu ia falar de um pouco dessa experiência de corretagem, se eu ia dando dica. E no final das contas, eu entendi que o que vai ser válido e interessante é compartilhar essa minha experiência profissional, a minha experiência pessoal, do que tem dado certo, e é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Experiências como essa,
que acabou sendo um plano que eu não esperava, que tem dado certo demais e, e que com certeza eu vislumbro, eu vou ter muito sucesso com isso, porque não vem à toa. Eu acredito numa coisa que tudo é para acontecer, sendo bom ou ruim, tudo na sua vida é para acontecer. Se você vê um fato ruim que aconteceu com você, na época ele era muito ruim, você começa a pensar, gente, não, por que que aconteceu isso? Não faz sentido. Mas quando você olha lá na frente, muitas coisas boas aconteceram a partir daquele fato ruim, daquele episódio ruim que você teve. Ele deu um start a uma experiência maravilhosa na sua vida. E se eu tô na City é porque era para eu estar. Deus mandou uma salvação e eu não neguei. E eu te vejo no próximo vídeo. Combinado? Um abraço para você e até mais.